Os três piores julgamentos do livro do Apocalipse número 1, selos. Os 7 selos, Apocalipse 6 a 16, cobrem Satanás na terra. Os 7 selos fazem parte dos julgamentos finais de Deus. Apocalipse 6, versículos 1 a 17. Detalha os selos. A ação começa no capítulo 5 de Apocalipse com a busca por alguém no céu e na terra. Alguém digno de quebrar os selos e abrir o pergaminho. Os 7 SOS no céu. De acordo com a visão de João, seguram um pergaminho, e à medida que cada selo é quebrado, um novo julgamento é desencadeado sobre o mundo. João escreve: vi na mão direita daquele que estava assentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O pergaminho inclui os julgamentos de Deus. Ninguém foi julgado digno de romper os selos e desbloquear o pérgamo, o que entristeceu João. Se o pergaminho não pudesse ser aberto, o mal não seria julgado, e o mal continuaria a assolar a terra, enquanto João chora sobre o pergaminho não aberto. E seus 7 selos intactos, ele recebe excelentes notícias. Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, triunfou. Ele é capaz de abrir o pergaminho e seus 7 selos. Esta é uma representação de Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, que também é o leão do julgamento, à medida que Jesus pega o pergaminho para abrir os selos e entregar o julgamento ao mundo incrédulo. Os seres no céu o glorificam com um novo cântico. Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. João 5, ver versículo 22. Além disso, o Pai, a ninguém exerce julgamento, mas o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. É Ele, o Cordeiro, quem começa a abrir os selos, enquanto é adorado como merece. Cada selo aberto permite que o pergaminho seja desenrolado progressivamente, revelando os julgamentos que Deus reservou para o período da tribulação. Os primeiros 4 dos 7 selos revelam o que são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, representando os julgamentos de Deus de forma simbólica como cavaleiros e seus cavalos, deixando destruição por onde passam. O primeiro selo, no capítulo 6 de Apocalipse, versículos 1 e 2, está escrito: quando o Cordeiro abriu um dos selos, ouvi o que parecia a voz de um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse um trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro simboliza uma conquista inicial, abrindo o caminho para os eventos que seguirão. O segundo selo. O Cordeiro abre o segundo selo, e uma grande batalha surge na terra. Apocalipse 6, 3, 4 relata: quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Este cavaleiro, no cavalo vermelho, simboliza o caos e a violência que seguem um período inicial de paz, trazendo conflitos mortais ao mundo. O terceiro selo. Ao romper o terceiro selo, um tempo de fome é anunciado. Apocalipse 6, 5, 6 descreve: quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O cavalo preto e a balança representam escassez e inflação, trazendo sofrimento ao povo devido à falta de recursos essenciais.
Assim, os selos vão sendo rompidos, cada um revelando um julgamento que anuncia o período de tribulação, marcado por destruição, conflito e escassez, conforme o plano divino se desenrola. Ninguém exerce julgamento, mas o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. É Ele, o Cordeiro, quem começa a abrir os selos enquanto é adorado como merece. Cada selo aberto permite que o pergaminho seja desenrolado progressivamente, revelando os julgamentos que Deus reservou para o período da tribulação. Os primeiros 4 dos 7 selos revelam o que são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, representando os julgamentos de Deus de forma simbólica como cavaleiros e seus cavalos, deixando destruição por onde passam. O primeiro selo, no capítulo 6 de Apocalipse, versículos 1 e 2, está escrito: quando o Cordeiro abriu um dos selos, ouvi o que parecia a voz de um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse um trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro simboliza uma conquista inicial, abrindo o caminho para os eventos que seguirão. O segundo selo. O Cordeiro abre o segundo selo, e uma grande batalha surge na terra. Apocalipse 6, 3, 4 relata: quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Este cavaleiro, no cavalo vermelho, simboliza o caos e a violência que seguem um período inicial de paz, trazendo conflitos mortais ao mundo. O terceiro selo. Ao romper o terceiro selo, um tempo de fome é anunciado. Apocalipse 6, 5, 6 descreve: quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O cavalo preto e a balança representam escassez e inflação, trazendo sofrimento ao povo devido à falta de recursos essenciais. Assim, os selos vão sendo rompidos, cada um revelando um julgamento que anuncia o período de tribulação, marcado por destruição, conflito e escassez, conforme o plano divino se desenrola. O azeite e o vinho estão conectados ao 4º selo descrito no livro de Apocalipse. Quando o 4º selo é aberto, João relata ter visto um cavalo pálido, cujo cavaleiro era chamado Morte, seguido pelo Inferno. Como consequência, 1/4 da população mundial seria eliminado por meio da espada, fome, pestes e feras selvagens da terra. Isso está descrito em Apocalipse 6, 7 e 8. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem. E olhei, e vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar pela espada, pela fome, por pestes e por animais selvagens. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora que você já fez isso, vamos continuar com o 5º selo. O 5º selo revela os mártires que, ao longo da tribulação, perderam suas vidas por permanecerem fiéis a Cristo. Em Apocalipse 6, 9, 11, está escrito: quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por manterem o seu testemunho. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue?
Foi-lhes dado uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos e companheiros de serviço que deveriam ser mortos como eles. Agora, o sexto selo traz uma série de catástrofes naturais e fenômenos cósmicos. Quando o Cordeiro rompe o selo, ocorre um grande terremoto. O sol escurece, como se estivesse coberto por um pano de saco. A lua torna-se vermelha como sangue e o céu se enrola como um pergaminho. Além disso, montanhas e ilhas são deslocadas de seus lugares. Tudo isso está registrado em Apocalipse 6, 12 e 14. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um tecido de luto. A lua ficou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudida por um vento forte. O céu se enrolou como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Essas visões revelam a seriedade dos juízos divinos durante os últimos tempos. Durante a abertura do sexto selo, ocorreu um grande terremoto. O sol escureceu, tornando-se negro como um pano de luto, e a lua ficou vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, assim como figos verdes caem de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu se recolheu como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Os sobreviventes, sem distinção de status social, buscaram refúgio em cavernas e clamaram às montanhas e rochas: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, pois o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá suportá-lo? Essa passagem marca uma pausa no livro do Apocalipse, ocorrendo durante a abertura do sexto dos 7 selos. Quando o 7º selo foi rompido, Apocalipse 8, 1, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio sinaliza a gravidade dos julgamentos que seguem, agora evidentes no rolo. Tais julgamentos são tão severos que todo o céu se silencia em reverência. O 7º selo anuncia a próxima etapa de julgamentos. João viu 7 anjos segurando 7 trombetas prontos para soar. Um 8º anjo, carregando um incensário, queimou muito incenso, simbolizando as orações do povo de Deus. Após isso, o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, provocando trovões, vozes, relâmpagos e outro terremoto. Apocalipse 8:5. Quando os julgamentos dos 7 selos se completam, inicia-se a segunda fase da tribulação, os julgamentos das 7 trombetas, conforme descrito em Apocalipse 8 e 9 e em 11, 15 e 19. As trombetas anunciam uma nova série de julgamentos divinos sobre a humanidade, aproximando-se do fim dos tempos. Cada trombeta traz consigo um evento catastrófico, revelando o peso do julgamento de Deus sobre os povos da terra. Os julgamentos descritos nas 7 trombetas em Apocalipse ocorrerão durante o período da tribulação, marcando o fim dos tempos. 7 anjos, que estão diante de Deus, recebem trombetas para dar início a uma nova série de punições divinas. A primeira trombeta, Apocalipse 8, 7. Quando o primeiro anjo toca a trombeta, granizo e fogo misturados com sangue são lançados sobre a terra. Como resultado, 1/3 da terra, das árvores e toda a grama verde são queimados. Essa praga lembra a 7ª praga que caiu sobre o Egito, a segunda trombeta. Apocalipse 8, 8, 9. Com o soar da segunda trombeta, algo semelhante a uma imensa montanha em chamas é lançado no mar. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 das criaturas marinhas morrem e 1/3 das embarcações é destruído. Este julgamento remete à primeira praga que atingiu o Egito. A terceira trombeta, Apocalipse 8, 10, 11.
Ao tocar a terceira trombeta, uma grande estrela, ardendo como uma tocha, cai do céu e contamina 1/3 das fontes de água doce, como rios e lagos. Essa estrela, chamada Absinto, envenena as águas, causando a morte de muitas pessoas que bebem dela. Diferente da segunda trombeta, este evento afeta diretamente as águas doces do mundo. A quarta trombeta, Apocalipse 8, 12, 13. Com o soar da quarta trombeta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido, resultando em uma diminuição da luz durante o dia e a noite. Isso simboliza um período de trevas que recai sobre a terra, intensificando os sinais de julgamento divino. Esses eventos mostram a severidade dos juízos que estão por vir, destacando a seriedade das advertências divinas e a conexão com os julgamentos de Deus no passado. Certa noite, observei e ouvi uma águia voando pelo céu, proclamando com uma voz poderosa: Ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das próximas trombetas que os 3 anjos ainda tocarão. Após o soar da quarta trombeta, João descreve esse aviso especial dado pela águia, que alerta sobre os terríveis acontecimentos que estão por vir. Assim, as 3 próximas trombetas, conhecidas como quinta, sexta e sétima, também são chamadas de os 3 ais. A quinta trombeta revela o anjo do abismo, que é o rei dos gafanhotos demoníacos. Em hebraico, ele é chamado de Abaddon, e em grego, Apollyon, ambos significando destruidor. Esses seres serão autorizados a atormentar aqueles que não possuem o selo de Deus, causando uma dor tão intensa que levará as pessoas a desejar a morte. Abaddon, ou Apollyon, é apresentado como o governante do abismo e líder desses gafanhotos. A sexta trombeta, o segundo Ai, anuncia a vinda de outra horda demoníaca. Quando ela soa, uma voz vinda do altar de Deus ordena a libertação de 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Esses anjos comandam um exército sobrenatural gigantesco, formado por dezenas de milhares, com a missão de exterminar 1/3 da humanidade. Por fim, a sétima trombeta é tocada. Nesse momento, grandes vozes no céu proclamam: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Com isso, os julgamentos das 7 trombetas se completam, preparando o cenário para os 7 últimos juízos. Os anjos com as 7 taças da ira de Deus estão agora de pé dentro do templo, que foi aberto, prontos para avançar e executar os julgamentos finais sobre a terra. As 7 taças mencionadas no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, são frequentemente chamadas de taças da ira ou frascos da ira. Essas taças simbolizam recipientes da ira divina, armazenando os julgamentos que serão derramados sobre um mundo marcado pelo pecado, especialmente sob a liderança do Anticristo. Antes que essas taças sejam derramadas, uma sequência de eventos e julgamentos já terá ocorrido. Em Apocalipse 16, uma voz poderosa ecoa do templo, dando a ordem aos 7 anjos: Vão e derramem as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. O primeiro anjo, obedecendo ao comando, derrama sua taça, e feridas dolorosas aparecem naqueles que possuem a marca da besta e adoram sua imagem. Em seguida, o segundo anjo se aproxima, carregando uma taça repleta de um líquido misterioso. Ele derrama sua taça sobre o mar, que se transforma em sangue semelhante ao de um morto, causando a morte de todos os seres vivos no oceano. Na sequência, o terceiro anjo derrama sua taça sobre os rios e fontes de água, e estas também se convertem em sangue. A água, símbolo da vida, torna-se um emblema de morte, completando a mensagem de julgamento divino. 1/3 das águas doces foi contaminado, como descrito em Apocalipse 8. Já na quarta taça do julgamento, um anjo avançou, carregando o próximo vaso de punição. Desta vez, o alvo não era a terra nem as águas, mas o sol, que sempre brilhou no céu.
Em Apocalipse 16:8, lemos: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado o poder de queimar os homens com fogo ardente. De repente, o sol, fonte de luz, calor e sustento, adquiriu um poder terrível e destrutivo. Com a quinta taça, sob a ordem divina, outro anjo partiu, direcionando seu julgamento não para os mares, montanhas ou rios, mas diretamente ao trono da besta, o centro da maldade. Em Apocalipse 16:10 está escrito: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino tornou-se em trevas, e os homens mordiam as suas línguas de dor. Nesse momento, o sol desapareceu, mergulhando o reino da besta em completa escuridão. Imagine um mundo sem qualquer luz, onde a escuridão não traz paz, mas um peso opressor e desconfortável. Contudo, essa escuridão era apenas o início de um tormento ainda mais intenso. A sexta taça, entregue ao sexto anjo, estava repleta do julgamento de Deus, carregando um propósito divino claro. O ambiente parecia prender a respiração em expectativa ao que viria a seguir. Apocalipse 16:12 diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Com as águas do rio Eufrates diminuindo, o que antes era uma barreira, tornou-se um caminho aberto. Esse rio, uma peça central do crescente fértil, é um marco importante nas Escrituras, fluindo por Turquia, Síria e Iraque, e desempenhando um papel crucial na história da região. Por fim, nos céus, a cena era grandiosa. O sétimo anjo, segurando a última taça do julgamento divino, preparava-se para derramar sua carga final. Este ato marcava o clímax do castigo de Deus. Qualquer taça descrita era como o capítulo final de um longo julgamento, revelando de forma definitiva a gravidade das decisões de Deus. Em Apocalipse 16:17, vemos que o sétimo anjo derrama sua taça no ar, e uma voz poderosa ecoa do templo, vindo do trono de Deus, proclamando: Está feito, está consumado. Esse momento marca a culminação do plano divino para o fim dos tempos. O livro do Apocalipse descreve o encerramento da história humana sob o propósito soberano de Deus. A cada taça derramada, a seriedade e a urgência do julgamento divino tornam-se mais evidentes. O objetivo dessas revelações não é gerar medo, mas destacar as profundas consequências de uma humanidade que rejeita seu Criador. A narrativa apresenta a justa indignação de Deus contra a maldade e a rebelião, ilustrada por calamidades sem precedentes. Desde feridas dolorosas que afligem as pessoas, Apocalipse 16:2, até o calor abrasador do sol que queima a terra, Apocalipse 16:8. Os eventos descritos servem como um testemunho da justiça de Deus. Que possamos orar. Querido Senhor, agradecemos por tua orientação e proteção. Pedimos perdão pelos nossos pecados, tanto os que reconhecemos quanto os que não percebemos. Guia-nos hoje e para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém.